Bom dia, meus lindinhos. Bom dia a todos vocês que estão entrando ao vivo. Bom dia a todos vocês que vão assistir quando esse vídeo estiver gravado. Se você é alguém que está assistindo esse vídeo depois, quando eu repostei aqui, eu quero te pedir uma coisa. Adianta ele para você entrar no conteúdo, tá? Mas deixa eu ir dizendo bom dia para as pessoas que estão entrando. Sejam todos bem-vindos a mais uma Manhã com Deus, a nossa live, a esse momento tão especial. Bom dia, Vivi! Seja bem-vinda. Deixa eu acenar para você. Deixa eu dar as boas-vindas para o nosso time que está entrando no campo. Sejam todos bem-vindos. Super bom dia, com alegria. Como você está? Me deixa saber aí, batendo no coraçãozinho. Bom dia, Pri. Sejam todos bem-vindos. Quero conversar com vocês hoje sobre passos de fé. Quem aí deseja dar passos de fé? Lembrando que você sabia que fé não é uma coisa inconsequente. Uma pessoa que age por fé, ela age por convicção. O que é fé? É a certeza de algo que você espera. Você está esperando por algo? Quem aí está esperando por algo grandioso, glorioso? Quem aí está esperando por um milagre? Fé é a certeza das coisas que a gente espera. Mas como que você está esperando? Como que você está esperando? Você é alguém que espera como as águias? Aquele que espera no Senhor não espera numa rede. Tem pessoas que falam assim, eu estou esperando em Deus, deitado numa rede, deitado numa cama. Quem espera no Senhor, espera como a águia, não espera sentado, debaixo do pé da fruta. Se a frutinha já está madura, você tem que ir lá e tomar posse dela. Tem pessoas que estão esperando em Deus, está esperando o fruto cair do pé. O fruto só cai do pé quando está podre. Quem espera no Senhor, espera como águia. Recebe asas de águia, voa, caminha, corre. Não é isso que a Bíblia diz lá em Isaías 40? Aqueles que esperam no Senhor receberão asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que significa? Que de alguma maneira você está avançando em Deus. Dar passos de fé é isso. É você agir por convicção, porque fé é a esperança das coisas que você espera. É uma convicção de um fato que você ainda não viu com esse olho natural. Fé é isso. Convicção dos fatos. Se é fato, já aconteceu. Fatos que você ainda não viu com esses olhos naturais. Mas qual é o olho? Qual é o olho da fé? Sabe aqueles olhos que o apóstolo Paulo dizia assim, que iluminados sejam os olhos do seu coração. Quando os olhos do nosso coração, com os olhos da fé, quando Deus abre os nossos olhos espirituais e você começa a ver e enxergar o seu propósito bem definido, quando você consegue ver o seu propósito, quando você consegue enxergar o teu milagre, ninguém ainda viu no plano natural, mas no plano espiritual você já enxergou, você é capaz de ver o seu milagre. E a Bíblia diz assim que como você imagina na sua alma, assim você é. As pessoas dizem assim, por que eu não vivo algo novo? Por que nada de novo está acontecendo? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que esse algo novo, antes de acontecer no plano físico, ele tem que acontecer na tua mente, no teu coração.
Eu te desafio a olhar para a tua volta aí e pegar alguma coisa que não nasceu na mente de alguém. Não existe. Não existe nada nesse mundo que não passou na mente de alguém. Pegue aí, seja a tampinha dessa caneta aqui, olha. Por que essa tampinha passou a existir? Porque essa tampinha aqui, antes de existir, passou na mente de alguém. Esse óculos que eu estou usando, antes dele existir, passou na mente de alguém. O esmalte que eu estou usando, o anel que eu estou usando, o grampo que está no teu cabelo, o sapato que está no teu pé. Tudo precisa passar na mente de alguém. Aquilo que você deseja tem que passar na tua mente. E também não é só passar, mas você tem que fixar um pensamento ali. E você tem que caminhar em conformidade com o teu sonho, com o teu desejo. Fiz mapinha hoje. Olha aqui, nosso mapinha. O nosso mapinha do sonho, dos desejos, dos nossos sonhos. Quero usar como âncora aqui pra gente balizar a nossa palavra, a vida de Abraão, né? Abraão foi o pai da fé. E eu não sei se você concorda comigo, Abraão foi alguém que cumpriu com excelência a sua missão, o seu propósito. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus fez uma promessa para ele. E esse mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. E esse mesmo Deus que escolheu Abraão é o mesmo Deus que nos escolheu. O mesmo Deus que fez o impossível acontecer na vida de Abraão, esse Deus não mudou. As pessoas perguntam assim, por que hoje as pessoas não vivem tanto milagre? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus é o mesmo. Mas e os homens? Porque Abraão decidiu viver pela fé. Nessa manhã, nós vamos afiar o nosso machado, a gente vai investir um pouquinho de tempo nessa manhã aqui, para que o nosso dia seja mais produtivo. Não adianta a gente sair querendo dar machadada, sem antes afiar o nosso machado. E eu espero que esse momento, essa manhã aqui, sirva para isso. Para que a gente saia daqui com ferramentas para ter um dia de conquista e de vitória. Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão andou em fé. Deus se manifestou para Abraão. E eu tenho certeza que Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. O mesmo Deus que se importou com a vida de Abraão é o mesmo Deus que se importa comigo, que se importa com você. O mesmo Deus que foi amigo de Abraão. E mais do que isso, Abraão foi considerado amigo de Deus, porque Deus, ele é o nosso amigo. Mas será que nós estamos dispostos a ser amigo de Deus? Eu deixo essa pergunta para você nessa manhã. Você está disposto a ser amigo de Deus? Todos vocês que já entraram aqui, deixa eu ver se eu consigo dar bom dia para todo mundo. Vive, Priscila, o Gabriel, o Ivan, a Esther, a Cíntia, a Lau, a Ju. Sejam todos bem-vindos e todos aqueles que vão entrar no percurso dessa live. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Você acha mesmo que Deus, ele não se importa com você? Você acha que ele não tem uma promessa? Bom dia, Dé! Seja bem-vinda! Sejam todos bem-vindos a essa manhã, onde nós vamos aprender a dar passos de fé. Passos de fé. Ter fé, agir por fé não é ser inconsequente. Eu vejo pessoas que falam assim, eu comprei pela fé, né? Exatamente. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Isso aí. Deus faz acepção de atitude.
E o que nos garante resultado na vida são as nossas atitudes. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? No meu mapinha aqui que eu fiz, olha, a gente vai falar sobre isso, tá? E eu coloquei aqui, resultado. Todos nós queremos resultados na vida, mas o nosso resultado depende do quê? Da nossa atitude. Se você não está gostando dos resultados que você está tendo, muda de atitude, tá? Mas como que eu mudo de resultado? Como que eu mudo de atitude, tá? A gente vai falar tudo aqui firmado na palavra de Deus, tá bom? Mas antes de entrar nessa palavra, a gente tem que entender uma coisa, que andar por fé não é andar de forma inconsequente, como eu estava falando agora há pouco. Tem pessoas que falam assim, eu faço pela fé, eu vou comprar pela fé. Ok, você vai comprar pela fé, mas você tem que entender uma coisa, todas as pessoas que compram pela fé têm que aprender a pagar pela fé também. Porque fé não é uma coisa inconsequente, a fé não é uma coisa louca. Abraão foi considerado o pai da fé por quê? Porque ele creu que Deus poderia fazer algo que ele nunca tinha visto Deus fazer. Abraão foi um cara que acreditou que Deus poderia fazer na vida dele o que Deus não tinha feito na vida de ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus pode fazer na tua vida aquilo que ele ainda não fez para ninguém? Abraão acreditou que Deus poderia ressuscitar os mortos sem nunca ele ter visto. Mas antes de Abraão ver aqui nesse plano físico, ele teve que ver aqui no coração dele. Tem pessoas que não entendem a fé de Abraão. Quando Abraão, o maior ato de fé de Abraão foi entregar o filho dele no altar. Sim ou não? E aí você pensa assim, nossa, que loucura! Que ato de loucura! Não foi loucura. Quando você lê Gênesis, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia inteira. Quando você olha ali em Gênesis e você vê uma parte da história, a Bíblia é uma sequência de história. Você tem que conhecer a Bíblia toda para você entender. Às vezes, as pessoas assistem o começo do filme e ele pensa que o mocinho é bandido e que o bandido é um mocinho. Às vezes você lê um livro, até a metade do livro você não sabe, você não entende o contexto todo. Quando você lê Gênesis, você pensa que Abraão foi um louco que entregou o filho no altar e que ele ia degolar o filho. E ele não ia só degolar o filho. A Bíblia diz que tinha lenha, tinha o fogo, por quê? Porque depois que aquele sacrifício, toda vez que alguém entregava ali um animalzinho perfeito no altar, sacrificava, eles ateavam fogo. Era assim que eles se relacionavam com Deus. Porque Deus, ele respirava, o cheiro daquele sacrifício. Então, o que acontece? O sacrifício seria completo. O filho seria degolado, o filho seria queimado. Quando você lê Hebreus, você vai entender. Porque lá em Hebreus, a carta aos Hebreus vai revelar por que Abraão fez isso. Sabe por que Abraão fez isso? Você sabe por que Abraão levou o filho dele naquele monte? Você sabe por que Abraão deitou o filho dele no altar? Porque Abraão sabia que aquele Deus que dá, quando Deus te dá algo, ele não rouba aquele algo de você. Lá em Hebreus, na Galeria da Fé, e é por isso que Abraão foi para a Galeria da Fé, por isso que lá nos altos, no céu, no livro da vida, porque lá no céu tem o livro da vida, onde está sendo registrada a nossa história. Sabe o que foi registrado na vida de Abraão? Abraão entregou seu filho pela fé, não por loucura, pela fé, porque creu que Deus poderia fazer o filho dele ressuscitar das cinzas. Abraão foi considerado o pai da fé por quê? Porque ele creu em algo que ele nunca havia visto. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã.
Você acredita que Deus pode fazer na tua vida algo que você nunca viu? Você acredita que Deus pode fazer algo inédito na tua vida? Porque é muito fácil a gente crer que Deus pode fazer milagre na vida das pessoas, na vida dos outros. Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus faz milagre? Você crê que Deus pode ressuscitar, que Deus pode curar? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Esse Deus que você tem pregado, que pode fazer maravilhas, você crê que Ele pode fazer na tua vida? Você sabia que para Jesus morrer e ressuscitar, era necessário que alguém cresce na terra? Quem foi a primeira pessoa que creu na ressurreição? Abraão. Tudo aquilo que nós plantamos aqui nessa terra, nós colheremos. O que Abraão plantou? Qual foi a atitude dele que ele plantou na terra? Porque Abraão entregou o filho dele, Deus pôde entregar o seu filho para morrer e ressuscitar. Tudo é possível quando alguém acredita. Tudo que Deus precisa, porque Deus, para Ele fazer um milagre, a única coisa que Deus precisa é que a gente creia, é que a gente acredite, é que a gente tenha fé. Deus não move por necessidade. Todos os lugares precisam de um milagre. Todo velório precisaria de uma ressurreição. Os hospitais estão cheios de pessoas que precisam de milagre. E por que os milagres não acontecem? Porque Deus não age onde tem necessidade apenas. Deus age aonde se acredita. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Quando eu e você começar a acreditar, o que é a crença? A crença está aqui na nossa mente, nas nossas emoções. O que é acreditar? É você enxergar antes. Você consegue enxergar antes do fato acontecer? Fé é isso, é a certeza, é você ter certeza daquilo que você está esperando. Se você está esperando é porque ainda não aconteceu no plano físico. Porque as coisas que já aconteceram você não precisa esperar mais. O justo vive pela fé. Não é uma opção nossa, mas é a nossa condição. A nossa condição é viver pela fé. O justo vive pela fé. Existe uma verdade escondida atrás dessa verdade. Se o justo vive pela fé, ele morre pela incredulidade. A incredulidade está matando as pessoas. A incredulidade é um fator que mata as pessoas todos os dias. A incredulidade é o pior de todos os pecados. Jesus disse assim, olha, eu vou subir, é necessário que eu vá, para que eu envie o meu Espírito, e o meu Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Olha que coisa bacana, que coisa maravilhosa. Jesus dizendo assim, olha, é necessário que eu vá. Jesus estava aqui num corpo glorificado, e os discípulos dizendo assim, não vai não, por favor. É lógico, aonde Jesus estava não havia miséria, não havia falta, não havia escassez. Mesmo quando ele estava aqui num corpo físico, de carne e osso, aonde ele chegava, não havia miséria, ele resolvia todos os problemas. Meu Deus, aonde está Jesus hoje, nos nossos dias? Aonde ele está? As pessoas dizendo que precisa de cura, que precisa de provisão, que precisa de milagre. E aí as pessoas ficam assim, eu vou orar e se Deus quiser ele vai me curar. Como assim? Você consegue imaginar se Jesus estivesse caminhando nas ruas nos dias de hoje? Você consegue imaginar alguém, você chegando para Deus e perguntando assim para Jesus, Jesus, você pode me curar? Você consegue imaginar Jesus dizendo assim, se Deus quiser eu vou te curar? Se Jesus não quisesse te curar, Jesus não tinha morrido na cruz. Tudo aquilo que Deus quer para mim e para você, Ele fez lá na cruz. O que Ele fez na cruz? Sendo rico, Jesus desceu aqui e se fez pobre, para que através da pobreza dele, nós fôssemos enriquecidos. Qual é a dúvida? Se Ele quer te enriquecer. A questão não é se Ele pode te enriquecer.
A questão é, você pode crer, porque tudo é possível para quem crê? Tudo de bom? Não, tudo de tudo. Tudo de bom ou de ruim, se você acredita que algo bom de Deus pode chegar hoje, vai chegar. E não precisa chegar aqui no plano físico, porque quando chega aqui dentro, quando você é tomado por uma convicção, por uma fé, o justo vive pela fé, por essa certeza, por essa convicção. Mas existe uma realidade por trás. Se nós vivemos pela fé, pela incredulidade, nós morremos. Quando Jesus falou assim, é necessário que eu suba e eu vou enviar o meu Espírito, e o meu Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A gente fica pensando que o pior pecado é fumar, é beber, é prostituir. Mas você sabia que o pior pecado é a incredulidade? Jesus falou assim, olha, o meu Espírito vai convencer todo mundo. O mundo do pecado, porque não creram. Por quê? Porque duvidaram. Por quê? Porque desconfiaram do poder de Deus. Se tem algo que ofende a Deus, mais do que prostituição, mais do que bebida, mais do que cigarro, mais do que qualquer coisa, o que ofende Deus? A nossa desconfiança. Todas as vezes que nós desconfiamos que Ele pode fazer, toda vez que nós desconfiamos do seu amor por nós, toda vez que nós nos sentimos sozinhos, tendo Jesus dito, eis que eu vou enviar o meu Espírito, Ele estará convosco todos os dias, não é só nos bons momentos, mas todos os dias, o meu Espírito estará convosco até a consumação dos séculos. É dia após dia, caminhando com a certeza de que o Espírito de Cristo está conosco, que foi enviado por nós. Por que o pior pecado é a incredulidade? Porque é a incredulidade que abre portas. Por que uma pessoa entra para o vício da prostituição, da bebida, do cigarro? Todos os vícios nada mais é do que uma tentativa de tapar o buraco da nossa alma, o buraco do nosso peito. Todos os vícios é uma busca por um prazer que a gente precisa ter, mas que a gente busca no lugar errado. A Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz, tem uma versão que diz que todos carecem da glória de Deus. Andar na presença dele é o que nos dá prazer. Prazer para todas as coisas, né? Não tem coisa mais triste do que uma pessoa que perdeu prazer pela vida, que perdeu aquilo que a psicanálise chama de libido. Libido não é só para sexo, gente. A perda desse desejo, né? Quando acontece dentro do casamento, a perda do libido. Quando uma pessoa chega a perder o libido, ela perdeu por tudo, pela vida, pela alegria, pelo amanhecer, por se levantar da cama. E é isso que Deus quer restaurar na nossa vida. Sabe? O libido, o desejo de viver, de cumprir o plano dele, de cumprir o propósito dele. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está decidido a andar por fé? Deixa eu mostrar o meu mapa aqui. Deixa eu mostrar meu mapinha. Quem são as pessoas felizes? São as pessoas que vivem com propósito. São as pessoas que dão passos de fé. São as pessoas que são congruentes. O que é ser congruente? É você falar e você viver em conformidade com aquilo que você fala. Anota no teu caderninho. Ser congruente. As pessoas congruentes são mais felizes. É você ter um discurso e caminhar segundo esse discurso. Porque às vezes a gente tem uma pregação tão linda, né? A gente até muda o tom da pregação. A igreja está cheia de pessoas que têm um discurso bonito, mas não tem atitude paralela. Lembrando que resultado é a consequência das nossas atitudes. Queremos mudar os resultados. Queremos resultados exponenciais. Eu acredito que o melhor de Deus ainda vai acontecer esse ano. Que Deus vai nos surpreender.
Eu acredito que aquilo que o olho ainda não viu, o ouvido não ouviu, o coração jamais sentiu, é o que Deus preparou para esse ano ainda. Mas como que você vai viver? Trancado dentro de casa? Esperando a sorte chegar? Você tem que dar passos de fé. Você tem que vencer a barreira do medo. Qual é teu medo? O que está te paralisando? O que está impedindo você de dar passos de fé? Fala para mim. O que está te impedindo de dar passos de fé? Qual é teu medo? Qual é a barreira do medo que você tem que vencer? Quero lembrar uma coisa. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Uma pessoa que se sente amada por Deus, se sente cuidada por Ele. Uma pessoa que se sente amada vence o medo. Só tem uma forma de vencer o medo. É receber um impacto do amor de Deus. Deixa eu mostrar meu mapa. Aqui. Tá? O tema da nossa mensagem, passos de fé. A fé vem por ouvir. Daí eu coloquei aqui, ó, vozes, né? Se a fé vem por ouvir, nós temos que ouvir o quê? A voz de Deus. A gente sempre tem que lembrar que Deus está acima de todas as coisas. E Deus, Ele governa sobre o nosso espírito. Aqui tem uma hierarquia, tá? Aqui está uma hierarquia. Primeiro, Deus acima de todas as coisas. Deus governa sobre o nosso espírito. O nosso espírito governa sobre a nossa alma. E a alma governa sobre o nosso corpo. Qual que é o problema? Quando essa alma aqui, ela não tem o governo do Espírito de Deus, né? A Bíblia diz que o Espírito já está pronto. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne que a Bíblia fala é a alma, tá? Existe a voz de Deus, existe a voz do Espírito, existe a voz da nossa alma que grita, às vezes essa alma aqui, quando essa alma está ferida, ela grita. Quando o teu corpinho lá na cama, quando ele acorda e ele ouve a voz da tua alma, sabe aquela voz que diz assim, levanta não, fica na cama. Por quê? Porque a tua alma, as suas emoções, ela quer proteger você. Eu não sei se você sabe, o sistema límbico, né? Onde estão as nossas emoções ali, o medo, o amor, a alegria, a raiva. Essa parte do cérebro, ele trabalha só para proteger você, para você sobreviver, sabe? Então, toda vez que vem aquele desejo de você ficar na cama, por quê? Porque a alma tua quer super proteger você. Eu quero que você veja a tua alma hoje, a partir de hoje, né? O teu espírito e a tua alma habita aqui, ó, nesse corpinho aqui, tá? Esse corpinho aqui nada mais é do que a casinha. É uma casa, aonde se aloja a tua alma e o teu espírito, tá? E aloja Deus também. Toda vez que esse corpinho aqui quer voltar para a cama, toda vez que esse corpinho quer dar passos negativos, ó, ele quer proteger o quê? Ele está ouvindo a voz da alma que quer proteger o quê? A tua vida, tá? Só que essa alma aqui é uma mãe super protetora. Sabe aquela mãe que não quer deixar o filho viver? A tua alma não quer deixar você viver. Se a tua alma não for governada pelo Espírito de Deus, a tua alma vai fazer você dar passos para trás. Você vai ter medo, tá? O medo é uma emoção negativa, tá? Então eu quero que você... Quem são as pessoas mais felizes? As pessoas mais felizes são aquelas que têm um objetivo na vida, tá? O objetivo é entrar no reino de Deus. Você sai daqui, tá? O que é emoção? Primeiro deixa eu mostrar aqui, né? Nós temos um Deus que é trino. Nós possuímos um espírito. Quais são os aspectos do nosso espírito?
intuição, comunhão e consciência, tá? Uma pessoa que tem um espírito vivo, o espírito dela não está morto, não está separado de Deus. Uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. No exato momento que você recebe Jesus, você recebe a vida de Deus. E o teu espírito, você nasce de novo em espírito. Você tem um espírito vivo. O espírito vivo, ele tem intuição. Ele tem comunhão com Deus, com esse Deus trino. Ele tem comunhão com Deus e ele tem comunhão com as pessoas. Você quer saber uma pessoa que tem um espírito vivo? Ela tem comunhão com as pessoas. Ela não é divorciada das pessoas, ela não é divorciada de Deus, ela não é separada de Deus. Ela não vive fazendo contenda com todo mundo. Ela tem paz. Por mais que às vezes ela não tenha uma ligação e ela não vive diariamente com as pessoas, mas ela tem paz com as pessoas, porque o espírito dela é vivo. Quais são os aspectos do espírito? Intuição, comunhão, consciência. Um assassino que vive matando as pessoas, um exemplo, aquele maníaco do parque, ele não tinha o quê? O que ele perdeu? A consciência, ele não tinha peso na consciência. Essa consciência aqui é o que nos torna sensível. Uma pessoa que está morta espiritualmente, ela é uma pessoa como... Sabe uma pessoa com lepra? A lepra impede as pessoas de sentir, tá? Então isso aqui é espírito. Esse espírito aqui do homem que está vivo para Deus, o espírito do homem que coloca Deus acima de todas as coisas, ele possui uma alma. Você é um espírito. Você é um espírito. A pergunta é, teu espírito está vivo ou está morto? Você quer saber se o teu espírito está vivo? Você tem intuição, você tem comunhão, você tem consciência e você vai crescer nisso. Intuição, comunhão e consciência. E aí, você sendo um espírito, você possui uma alma. O que é uma alma? A alma é a capacidade de pensar, sentir emoções e sentir desejos. Tá? Isso aqui, mente, emoção e desejo, é isso aqui que nos difere dos animais. A capacidade de pensar e a capacidade de decidir, tá? Desejo. Você tem vontade, sim e não. Você sabia que esse aspecto da nossa alma aqui, a capacidade de decidir o que nós queremos, desejo não é o que você quer? Você quer ou você não quer. Isso aqui custou um alto preço para Deus. Nem Deus e nem o diabo domina sobre isso aqui. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Não adianta você dizer assim, o diabo me tentou a tal ponto que ele moveu e ele interviu aqui no meu desejo. Não. Sabe, nem Deus nem o diabo tem o poder de arrancar um cigarro da boca de uma pessoa. Só ela mesma decide sobre os seus desejos, tá? Então tá, vamos voltar aqui. Eu quero que você imagine que você... Vamos imaginar aqui que essa pessoa aqui é você. Essa pessoa aqui sou eu. E você precisa dar passos. E os seus passos, você deseja o quê? Alcançar o teu objetivo aqui. Eu sempre coloco como exemplo. Eu sempre coloco como exemplo aqui um projeto de emagrecimento. Vamos supor, mas poderia ser qualquer coisa aqui. Qualquer coisa que você sonhe. Qualquer coisa que seja o teu alvo aqui. Tá? Você tá aqui e essa pessoa aqui é uma pessoa mediana. Ela não tá nem magra e nem gorda. Só que ela não tá satisfeita, tá? E ela quer chegar aqui. Mas eu quero que você coloque aqui como teu alvo, desenhe isso aqui, uma linha. Coloca você no meio do caminho.
Coloca o desenho aqui que você quer. Eu coloquei emagrecimento, tá? Mas você pode colocar qualquer coisa. E eu coloquei aqui sorrindo, né? Essa pessoa que alcançou o alvo tá sorrindo, né? E você precisa acordar. Imagine que cada mais desse aqui, cada sinal desse aqui é um dia. Que você tem que dar um passozinho aqui, olha, tá? Então esse carinha tem que ter um objetivo. Ele tem que agir por antecipação. Como que ele vai agir por antecipação? Ele tem que saber que tem uma gratificação, que tem uma recompensa por chegar aqui. Sabe? Eu quero que você escreva isso aqui no caderninho, olha. O que você vai ganhar e o que você vai perder? Por todos os dias você acordar e dar um passo de fé. Se você acorda todas as manhãs e você tem um motivo para você, o objetivo é o que te move, gente. Por que é tão importante a gente cuidar da nossa alma? Porque é na nossa alma que estão os nossos pensamentos, que estão nossas emoções e os nossos desejos, tá? Então deixa eu te dizer uma coisa. Esse carinha aqui, que é eu e você, a gente age por emoção. O que faz você levantar da tua cama é uma emoção. O que faz você tomar um banho é uma emoção. O que faz você mudar a tua alimentação é uma emoção. Então, a alma do homem, ela é constituída por pensamento. Mas nem sempre esse pensamento aqui, você pensa uma coisa, mas o que você vai fazer? O que a tua emoção manda. Porque a emoção, lembra que eu te falei? A emoção, ela é a figura de uma mulher. O pensamento é a figura de um homem. Mas esse homem aqui, ele ama fazer os desejos dessa mulher aqui. Então você tem que cuidar com as suas emoções. E você tem que ver se a emoção, o que é emoção? A palavra emoção significa emoção. Emoção significa mover, moção, em é dentro. Emoção. Emoção é se mover por aquilo que está lá dentro. É mover de dentro. Existem emoções que são positivas. Amor, que vai do amor até a alegria. E depois o êxtase, que é a vida, que é o próprio Cristo em nós. Porque êxtase nada mais é do que Cristo em nós. A esperança da glória. Então você vai começar a dar passinhos aqui, olha. Qual é a emoção que está te movendo? É o amor? E aí você tem que galgar de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito. Tá? Mas existe aqui emoções negativas. Tem pessoas que se movem por medo. E aí vem o desejo de ter passos contrários ao que te leva para cá. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que dar passo. Tá? Ela vai ter que ter atitudes aqui que vai trazer ela para cá. Se você der passos contrários, olha onde você chega. Qual é a emoção negativa que te puxa para trás? Medo. Medo. Como que se vence o medo? Amor. Quando você se sente amado, cuidado, protegido por Deus, você vence o medo, tá? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é a porta de entrada para todas as emoções contrárias. A porta de entrada é o medo, mas ele termina na vergonha. Vergonha é a pior de todas as emoções. Depois da vergonha vem o quê? O desejo de morrer. Você está entendendo como que as pessoas elas se movem por emoção e a gente tem que cuidar das nossas emoções? Você tem que entrar no amor e depois você vai. Perdão, paz, abundância. Você vai chegar na alegria. A alegria produz o quê? Desejo de vida. Desejo de vida, tá?
Então, você tem que decidir entrar no reino de Deus. O reino de Deus é constituído do quê? Lê na Bíblia. O reino de Deus é constituído de justiça, de paz e de alegria. A emoção mais aceleradora. Você quer um acelerador para você sair daqui e chegar aqui? Amor, alegria, alegria, alegria. Todos os dias. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Uma pessoa que tem alegria é forte. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o bom remédio. Sabe por quê? Porque a alegria, ela produz o quê? Na nossa... Aqui, ó. A alegria, ela produz o quê? Endorfina. O que é endorfina? Endorfina ela é como a morfina, que anestesia a nossa dor. A alegria, ela é o bom remédio que a Bíblia diz, porque ela anestesia a nossa dor. Você acorda aqui de manhã, você pode até ter uma dor, mas quando você estimula a alegria, quando você entra em contato com um vídeo como esse, que você estimula a alegria, você vai ver que a palavra de Deus ela vai se cumprir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o bom remédio. A alegria produz o quê? Vida. A alegria é acelerador. Você está aqui hoje, mediano, na média, e você quer ter uma vida exponencial, estimula a alegria. Descubra o que te faz alegre e faça. Você está esperando ser uma pessoa alegre? Você está esperando acontecimentos, eventos? O que te alegra? É cuidar do jardim? É ouvir uma música? É ir numa praça? É meditar em Deus? É ler um livro? É assistir um filme? Por favor, cuidado com os filmes, tá? Porque a alegria é um acelerador. Você quer ficar travado na vida? Deixa a tristeza entrar. Uma pessoa triste é uma pessoa travada, é uma pessoa fraca. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é um bom remédio. A alegria formoseia o rosto. Olha como é que o bichinho tá feliz aqui. Feliz, tá? Então você tá aqui e você tem um objetivo, você tem que começar a dar passos que vem pra cá. Agora, se você não tem objetivo... Se você não tem um objetivo, você vai acordar toda manhã querendo voltar para a cama. Você não vai querer mudar os seus hábitos alimentares. E você vai chegar no fim da vida assim. E se você estiver assim e estiver feliz, continua. Não reclama. Não reclama. Se você está assim, né? E você está feliz, beleza. Segue o baile, vivendo assim, mas não culpa ninguém pelos passos que você está dando. Se você está assim e vindo para cá, é porque você leva uma vida à la vontade, sem objetivo nenhum, tá? Nós temos que ter o quê? Objetivo. Nós temos que ter o quê? Antecipação. Você sabia que as pessoas que se antecipam governam? Todas as pessoas que se antecipam governam. Deus vinha todo dia na viração do dia, tá? Deus vinha na viração do dia. Para quê? Para estabelecer uma agenda. Antecipação nada mais é do que você criar uma agenda para o dia de amanhã. Você pensa que o teu dia começa amanhã? Deus vinha na viração do dia por quê? Porque o dia começa à noite. Se você se antecipa à noite... E você já tem ali uma meta do que você vai fazer. Todos os dias você tem que ter uma meta. Na verdade, o ideal é você fazer 5 metas. Coloca 3 metas de manhã, 2 metas à tarde. Cria bloquinho. O bloco da manhã, o bloco da tarde. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Sobre dividir o dia em bloco, tá? Você tem lá um muro para construir, você não precisa se preocupar em fazer ele todo de uma vez. Faz bloquinho, faz uma agenda. Quem se antecipa governa. Por que eu tô aqui gravando um vídeo para você? Porque eu me antecipei. Ontem à noite eu já estava estudando sobre o que eu ia falar hoje.
Você quer gravar um vídeo, você sonha gravar vídeo, você sonha impactar pessoas, mas se você não se antecipar, se você não colocar na agenda, se você não escrever, se você não se preparar, você não vai fazer nada. São as pessoas que se antecipam que se governam, que governam o mundo, tá? Outra coisa que você tem que ter, para esse carinha sair daqui e chegar aqui, tem que ter objetivo. Você tem que pensar nele dia e noite, medita nele. Não abandona o teu objetivo. Você tem que se antecipar, faz a tua agenda. Tenha 5 metas. Acordar de manhã, fazer o teu café, ficar lindo. Tem que pôr na agenda, vou ficar lindo. E aí você estabelece, vou gravar um vídeo, vou cuidar da minha vida. Você vai almoçar, vai descansar um pouquinho, põe mais 2 metas aqui. Se todos os dias aqui você der passo de fé, você vai chegar rapidinho aqui, tá? Gratificação postergada, o que é? É abrir mão de coisas que não é pecado. Eu botei aqui, ó, gratificação postergada. É você abrir mão de coisas que não é pecado, mas se você continuar fazendo aqui, vai te retardar. Não é pecado, mas te atrasa. Ô meu irmão, minha irmã, se tem coisas que você está fazendo aqui que não é pecado, mas que te atrasa. Então, você tem que pegar essa gratificação e postergar ela. É abrir mão, abro mão agora para ter depois. É você abrir mão de horas na internet, é abrir mão de comida, é abrir mão de comprar alguma coisa hoje. Aqui eu coloquei o exemplo de alguém que quer emagrecer, mas você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você quer fazer algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu queria gravar um vídeo hoje, então o meu objetivo da manhã era gravar um vídeo. Eu tive que abrir mão, eu poderia ter descansado ontem, mas eu posterguei o meu descanso para mais tarde, eu fui dormir mais tarde, eu acordei mais cedo. São coisas, eu poderia ter ido dormir mais cedo, eu poderia ter acordado mais tarde, mas essa gratificação aqui não é pecado. Eu poderia ter ficado na cama, mas eu prefiro postergar isso hoje para que amanhã eu possa fazer. Eu abro mão aqui, ó. Eu abro mão do que eu gosto para ter o que eu amo mais rápido, tá? Faz uma listinha aí. O que você tá ganhando, o que você tá perdendo, tá? O que você ganha vindo para cá? O que você perde vindo para cá, tá? Lembrando que, né? Você tem um Deus Trino que tá acima de tudo, que você é espírito, que você possui uma alma, que você tem que cuidar dela todo dia, alimentando a tua mente, tuas emoções, teus desejos. O que é mente? Tudo que eu penso. Aqui, ó, o pensamento, todo pensamento provoca uma emoção. Emoção é o que te move, ou para cá, ou para cá. Por que você tá vindo para cá? Começou aqui, você pensou, pensamento negativo, tá? Aqui, ó, negativo. Pensamento negativo, o pensamento está na mente consciente. Aqui, ó, tem mente inconsciente, onde tá suas emoções. Essa emoção aqui, se você não cuidar, ela é danadinha. A emoção pode levar você para cima, para cá, como ela pode trazer você para cá. Tipo assim, ó, esse mesmo recurso, né? Esse mesmo aspecto da alma aqui, que pode te levar para cima, pode te levar para o abismo. Império das trevas, eu botei aqui, ó. Império das trevas produz o quê? Morte. O reino de Deus produz o quê? Vida, tá? E por que o reino de Deus é justiça, paz e alegria? Emoções, né? Pensamento provoca emoção. Emoção provoca o quê? Vontade. Desejo, eu botei um D aqui, né? Vontade é a força que move o mundo. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. O dia que eu não quiser vir aqui de manhã gravar um vídeo, eu vou arrumar uma boa desculpa.
O dia que você não quer fazer algo, você arruma uma boa desculpa, tá? Quem ficou na cama ficou porque tinha vontade de ficar na cama. Pensamento provocou emoção, emoção provoca vontade, vontade provoca o quê? Atitude. Atos repetitivos, eu coloquei aqui, ó, um R. Atos repetitivos não é o que você faz de vez em quando. Eu vou dizer uma coisa pra você. De vez em quando eu como um x-tudo. De vez em quando eu como uma pizza. De vez em quando eu como um sorvete, tá? Mas eu não faço isso todo dia. Eu nunca estive acima do peso. Nunca. Nunca estive acima do meu peso. De vez em quando eu soco o pé na jaca. Mas o que me faz ter resultado... Vou dar um exemplo para você. Eu nunca estive acima do peso. Por quê? Porque os atos repetidos é que trazem como consequência os nossos resultados, tá? Eu coloquei aqui resultado exponencial, coloquei uma estrelinha aqui, tá? Para dizer para você que a minha missão é levar você a ter um resultado na vida. Tudo que eu falei até agora é para que você tenha resultado exponencial na tua vida. Se eu conseguir fazer aqui hoje, a minha missão aqui, se hoje você tiver um resultado exponencial, eu já cumpri meu propósito. Ok? Você quer resultado exponencial. Ele virá quando? Quando você tiver atos de repetição. Atos de repetição. Atitude positiva, resultado positivo. Atitude negativa, resultado negativo. Aí você quer mudar o resultado, mas antes você vai ter que mudar os seus atos. Mas só tem um jeito de você mudar os seus atos, mudando as tuas vontades. Porque se você tem vontade, você age. Se você não tem vontade, você não age, tá? E não agir também é uma ação. Ficar na cama também é uma atitude, né? Só que é uma atitude negativa, que traz pra cá, tá? Quero mudar os meus resultados, mudando os meus atos, mudando os meus desejos. Como que eu mudo os meus desejos? Mudando as minhas emoções, que tá aqui no meu inconsciente. Como que eu mudo as minhas emoções? Mudando os meus pensamentos. A chave é aqui, ó. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. A mente tá aqui, ó. A capacidade de pensar. Gente, pensa diferente. Pensa diferente. Alimente a mente com a palavra de Deus, com as coisas que vêm de Deus. Amém, gente?